Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Medindo o Futuro da Indústria. Me chamo Rafael Almeida e nesse vídeo falaremos sobre uma variável muito importante e muito utilizada até os dias atuais, que é a medição de nível por pressão diferencial. Mas antes de iniciarmos o nosso vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Bora pro vídeo? Medidor de nível tipo pressão diferencial. Introdução. O objetivo desse vídeo, galera, é entender o princípio de funcionamento. O que é um ponto zero de medição, o que é supressão de zero e o que é elevação de zero e por que utilizar. O que é uma linha de impulso, o que é uma perna seca, uma perna molhada, o que é selagem e quando utilizar. Iniciaremos os nossos estudos para tanques abertos, com transmissor instalado a nível zero. Galera, quando o transmissor está instalado a nível zero, quer dizer que o transmissor ele está instalado à mesma altura do bocal de medição do tanque. Beleza, galera? Eu vou fazer um desenhozinho aqui. Vamos supor que nesse tanque aqui não tenha esse instrumento, mas esse tanque, ele é um tanque aberto para a atmosfera, mas ele tem um ponto de leitura, esse tanque. Ele tem um bocal de leitura. Então, nós instalamos esse transmissor de pressão diferencial exatamente na mesma altura desse bocal de medição. Beleza, galera? E o que esse transmissor de pressão diferencial ele vai medir, né? Ele vai medir exatamente a pressão que esta coluna de líquido acima dele, né, vai exercer sobre a câmara de alta desse transmissor de pressão diferencial. Rafael, já que ele mede a pressão exercida pela coluna de líquido, nós poderíamos utilizar um transmissor de pressão comum sem ser diferencial de pressão? Sim, galera, poderíamos. Mas o transmissor de pressão diferencial, ele traz para a gente algumas facilidades. Outro exemplo que nós conseguimos dar aqui, por exemplo, se este nível ele estiver baixando, né, e ele chegar no próximo ou no seu limite mínimo, né, ou nível zero, nós vamos ter zero de pressão. E abaixo desse limite nós não vamos ter peso de coluna de líquido. Então nós não conseguimos fazer medições quando o nível está abaixo do nosso transmissor de pressão, né? O nosso ponto de medição. O nível abaixo nós não conseguimos medir. Nós só conseguimos medir, fazer essa leitura quando o nível estiver acima no nosso ponto de medição. Outra coisa que nós também conseguimos fazer não significa que o nosso ponto de leitura está na parte inferior, que nós não conseguimos determinar outros pontos como sendo um ponto de nível zero. Por exemplo, se o nosso processo, vou dar um belo exemplo aqui. Aqui eu tenho 5 metros. Essa é a nossa primeira medição. Mas chegou um operador e falou: Rafael, esse nosso ponto de medição de 5 metros para a gente não está viável. Eu quero realizar uma leitura
onde o meu limite máximo continua em 5 metros, mas o nosso ponto zero fique 1 metro acima. Então, se ele vai ficar 1 metro acima, essa diferença aqui vai ser de 1 metro. E nós vamos passar a medir a partir daqui, 4 metros. Beleza? Isso nós conseguimos medir também. Beleza? Mas, como foi informado, né? Nós só conseguimos medir a pressão exercida por essa coluna de líquido. E aqui, só dando o nome, né? Vai ser o nosso limite mínimo. Beleza? Aqui nesse gráfico do lado, né? Nós conseguimos verificar, né, exatamente o que acontece aqui, né? Por exemplo, quando o nosso tanque estiver vazio, nós vamos ter 4 mA. Quer dizer, eu vou dar nome aqui aos bois, né? Miliampere, o gráfico é por miliampere por pressão diferencial. Nós vamos ter zero de pressão. E quando nós tivermos com 20 mA, nós vamos ter o tanque cheio, galera. E vamos ter X de pressão aqui. Beleza? Isso para tanques abertos. Outra coisa que a gente consegue visualizar aqui é o seguinte. Como foi informado, né, nós não teremos cálculos, né? Mas eu vou deixar só uma palhinha aqui, que o diferencial de pressão, a fórmula, né, que é utilizada por esse instrumento, né, que é o transmissor de pressão diferencial, é pressão de alta na cápsula de alta menos a pressão na cápsula de baixa. E retornando, né, aquela pergunta que foi feita, né, e eu afirmei que o transmissor de pressão diferencial facilita os nossos cálculos pela seguinte forma. Como nós medimos a pressão exercida por essa coluna de líquida na cápsula de alta, aqui nós temos, como é um tanque aberto, nós temos a pressão atmosférica exercendo força nessa coluna de líquido. Então, a nossa pressão, né, da câmara de alta vai ser a coluna de líquido, mais a pressão atmosférica, correto? E como o nosso transmissor de pressão é do tipo diferencial, ele tem uma câmara de baixa e a fórmula dele é a pressão na câmara de alta menos a pressão na câmara de baixa, nós colocamos menos a câmara de baixa. E o que a nossa câmara de baixa está medindo? Exatamente a pressão atmosférica. Beleza? Então, menos a pressão atmosférica. Por que ele facilita nossos cálculos? Pressão atmosférica menos pressão atmosférica, nós ficamos apenas com a coluna de líquido. Beleza? Viu como é que ele facilita para a gente os nossos cálculos? E nós visualizaremos esses cálculos, essa forma,
mais para frente, lá em elevação de zero, galera. Mas vamos que vamos. Ainda para tanques abertos, com transmissor instalado abaixo do nível zero, nós utilizaremos o recurso da supressão de zero. Mas vamos entender o princípio, né? Como nós visualizamos no slide anterior, e nós já aprendemos que aqui existe, para esse tanque que é aberto, nós temos a pressão atmosférica, e também sabíamos que também na cápsula, né, na câmara de alta desse transmissor de pressão diferencial, nós medimos a pressão exercida pela coluna de líquido. Mas perceba que como o transmissor de pressão ele está abaixo do ponto de medição do tanque, ele não está no mesmo nível do ponto de medição, nós também temos uma coluna líquida indo até o nosso instrumento de medição. Então ele está saindo do nosso bocal de medição até o nosso instrumento de medição. Aqui nós temos uma altura que é a nossa altura H1. Então ele está dando um acréscimo na nossa medição de nível. Vocês conseguem visualizar isso aqui? Então para nós medirmos apenas o nível desse tanque, nós devemos fazer uma supressão de zero, pois já que neste ponto ele está dando um acréscimo de valor no meu ponto zero. Rafael, não entendi por que está dando um acréscimo de valor no meu ponto zero. Gente, quando o nível desse tanque zerar e ele passar desse ponto de leitura, o tanque ficar zerado definitivamente, ficar sem líquido nenhum, dentro dessa tubulação, até o meu instrumento de medição vai continuar com fluido. Então, o meu zero, quando eu tiver com zero no tanque, eu ainda vou estar marcando o valor aqui, ó, no meu instrumento. Então, o meu zero aumentou, ele ficou maior. Então, eu preciso fazer o quê? Uma supressão de zero. Beleza, galera? Eu preciso trazer o meu zero, que até o momento está positivo, trazer ele para o ponto zero. Então, eu estou suprimindo, estou fazendo vou ter que utilizar o recurso de uma supressão de zero. Beleza, galera? Que é fazer a medição exatamente do nível do líquido, né? Quando eu estiver no ponto zero, que é o ponto que eu não tenho mais fluido, o meu instrumento tem que marcar que não tem mais fluido. Beleza? Aqui embaixo também eu coloquei uma descrição que informa exatamente sobre isso, né? A coluna de líquido entre o transmissor e o ponto de referência, que o meu ponto de referência é o meu bocal de medição, causa uma pressão adicional. Essa pressão adicional, como eu estava informando, né, é o peso da coluna líquida entre o meu transmissor de pressão até o bocal de medição, fazendo com que o transmissor indique um valor maior do que o real. Beleza? Aqui nós conseguimos visualizar aqui, ó, que o meu H1 ele não vai ler nada, né? Realizando esse recurso da supressão de zero, ele não vai ler nada, né? Ele só vai passar a realizar a leitura quando ele começar a fazer uma
a adição, né, de H1 mais o valor que começar a informar, né? A pressão ficar superior a H1. Aqui, ó, H1, ó, tá aqui, ó. Quando ele começar a informar valor, que vai ser aonde que ele vai... Quer dizer, quando o fluido ficar superior ao meu bocal de medição, que vai ser onde que ele vai começar a marcar. Beleza, galera? Espero que isso aí tenha ficado bem claro pra gente, né? Outra coisa, né? Esse tubo aqui que está vindo do meu bocal de medição até a minha cápsula de alta é uma linha de impulso, beleza? A outra coisa também o pessoal da instrumentação costuma utilizar muito, né? Que é a perna molhada. Então, essa tubulação aqui, eles costumam chamar, pô, isso é uma perna. É uma perna molhada, por que ela está molhada? Porque ela está preenchida com o próprio fluido que está dentro desse tanque. Então, vamos pegar agora o exemplo elevação de zero. Então, agora para tanques fechados, né? Transmissor instalado abaixo do nível zero. Neste caso, nós utilizaremos a elevação de zero. Por que esse termo, né? Elevação de zero, né? Vamos começar aqui a dar nomes, né? Botar aqui o nosso bocal de medição. Bocal de medição. Aqui está localizado o nosso instrumento de medição. Beleza? Então vamos lá. Galera, aqui neste exemplo, né, nós conseguimos visualizar a seguinte forma. Aqui nós temos uma perna molhada, tá vendo que ele está preenchido com fluido, né? Nossa linha de impulso, né? Ele está preenchido com fluido do próprio tanque, então ele vai ser uma perna molhada. E essa outra aqui é uma perna seca, tá vendo? Qual o princípio de medição disso daqui? Galera, em tanques fechados, geralmente, quando o nível vai subindo, existe uma pequena pressão aqui. E essa pequena pressão ela é captada pela linha de baixa pressão. Então, o que acontece? Assim como para tanques abertos, como tem a pressão atmosférica exercida, para tanques fechados, nós vamos ter essa pressãozinha que fica na parte superior do fluido. Então, ele acaba gerando um acréscimo de pressão, que vai ser essa pressão que nós desconhecemos, que vai estar essa pressão mais a pressão dessa coluna de líquido, que vai estar sendo medido pela câmera de alta. A nossa câmera de baixa, ela vai seguir o mesmo princípio. Quando é no tanque aberto, ela não exclui a pressão atmosférica. Neste caso, ela vai excluir exatamente a pressão que está na parte superior do tanque fechado. Beleza? E aqui, você consegue perceber que nós temos um dreno. Geralmente, como essa aqui é uma perna seca, ela não está preenchida com nenhum fluido, geralmente as pessoas utilizam um dreno bem abaixo, porque se nós tivermos condensado nesta linha, você concorda comigo que você vai ter um acréscimo de valor que vai ser o peso dessa coluna de líquido mais a pressão que está exercida aqui nesse espaço.
Então você vai ter uma medição errada. Então, como recurso, ele coloca o dreno abaixo do ponto de medição, porque não é interessante nós medirmos líquido, já que essa aqui é uma perna seca, nós só queremos medir a pressão, né, que está sendo exercida no ponto superior da nossa coluna de líquido, né? Então, em determinados momentos do dia ou um acompanhamento realizado semanal, mensal, ele realiza o dreno desse condensado que foi gerado num período de tempo. Beleza? Aqui nesse outro exemplo, nós conseguimos visualizar bem aqui, né, o que acontece, né? No exemplo de uma caldeira, nós temos o aquecimento, né, desse fluido, né, dessa água. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, né, que aqui é o lado de alta, lado de baixa, lado de alta e o lado de baixo. Perdoa aí. Então, o que acontece? Aqui, então, essa água, ela começa a virar vapor. Este vapor, ele exerce uma pressão aqui que pressiona essa coluna de líquido também para baixo. Então, essa pressão do vapor, mais a coluna de líquido, vai exercer uma pressão na cápsula de alta. Mas, se nós deduzirmos, né, tirarmos essa pressão desse vapor, nós passamos a medir apenas a coluna de líquido. Mas perceba que nós temos aqui duas pernas molhadas, está vendo? Nós temos duas pernas molhadas, tanto na linha de impulso, né? Tanto na câmera de alta quanto na câmera de baixa. Então, galera, todo o vapor que se condensar aqui, ele não vai interferir na nossa medição. Ela vai continuar aqui e vai escorrer de volta para o tanque. Viu como é que é um recurso da nossa área, né? Da instrumentação? Aqui, ó, mas Rafael, até agora eu não entendi por que elevação de zero. Galera, nós utilizamos o recurso da elevação de zero pelo seguinte motivo. Vamos supor que esse tanque não tenha mais nenhum fluido, ele está vazio. Você concorda comigo que dentro dessas linhas de impulso, nós temos duas pernas molhadas. Tá vendo? Tá percebendo? E vamos dizer que ela está com um líquido selante, de mesma densidade. Então, esta diferença aqui, ó, de altura, vai ser igual para os dois, não vai? Mas a câmara de baixa também exerce uma alta pressão de coluna de líquido. Então, vou botar aqui embaixo. Você lembra que eu coloquei lá no início a formulazinha? Vamos dar um exemplo que aqui nós temos, aqui na minha coluna de alta, nós temos 10. E aqui na nossa coluna de baixa, nós temos 10 mais 10, totalizando 20, né? Mas essa altura aqui, onde as duas estão no mesmo ponto, é 10.
beleza? Eu não vou entrar em termos de unidade, né, de pressão, mas só para vocês visualizarem. Então vamos lá, ó. Diferencial de pressão, ΔP, que é igual a pressão de alta, né? Que a pressão de alta da câmara de alta vai ser 10, menos o total da coluna de líquido da câmara de baixa é 20. Então, o meu diferencial de pressão vai ser menos 10. Oxi, pressão negativa? Estranho, né? Então, nós precisamos fazer o quê? Utilizar do recurso de elevação de zero. Nós vamos ter que elevar o nosso zero, já que o nosso zero está dando negativo. Então, nós utilizamos do recurso da elevação de zero. Beleza, galera? Que é o que está escrito aqui embaixo. Ó. A coluna de líquido acima do transmissor causa uma pressão menor, fazendo com que o transmissor indique um valor menor do que o real. Mas vocês conseguiram entender? Ó, aqui eu só apliquei o recurso de elevação de zero, pois a câmara de baixa está dando um valor maior do que a câmara de alta. Vocês conseguiram visualizar? Isso porque as duas pernas, tanto a de alta quanto a de baixa, são molhadas, tá vendo? Conseguiram visualizar? Já neste caso aqui, ó, neste primeiro caso, neste primeiro caso aqui, nós não temos, ó, a linha, a nossa perna aqui, né, ela tá seca na linha de baixo, tá vendo? Ela tá seca. Eu não tenho acréscimo nenhum, tá vendo? Então eu continuo utilizando o recurso da supressão de zero. Deu para visualizar, galera? Aqui eu continuo utilizando a supressão de zero, porque eu só estou medindo o peso da coluna de líquido e aqui uma pressão em um fluido que não me gere condensado ou que me gere pouco condensado. E esse pouco condensado que me gera, eu consigo realizar o dreno. Então, a nossa perna continua seca. Interessante, né? Então, aqui neste ponto, neste exemplo aqui, eu utilizo a supressão de zero. Nesses outros aqui, ó, como as duas pernas são molhadas, eu preciso utilizar o recurso da elevação de zero. Outra coisa também que é interessante de se comentar é para tanques, no caso caldeiras. Gente, essas duas pernas aqui que são molhadas, que tem um pote, né, de selagem, elas devem ser instaladas acima da caldeira, tá, gente? Exatamente para acontecer o princípio de quando gerar condensado nessa parte molhada e esse condensado não ficar se empoçar e alterando, né, a nossa medição, né, que nós já calculamos inicialmente, né, com líquido selante, ela passe a escoar. Ela fique sempre nesse mesmo nível, tá vendo? Ela se condensa aqui nesse tubo e ela gera um empoçamento, né? Mas ela sempre está retornando para dentro do tanque. Então, esse pote de selagem tem que ficar sempre acima do vaso de pressão. Beleza, galera? Então, galera, então a gente fica por aqui.
Agradeço a todos que me acompanharam até o final desse vídeo. Galera, gostaria de lembrar para vocês, não deixe, não saia desse vídeo antes de dar o seu like, né? Óbvio, né? Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de se inscrever, compartilhe com todos os seus amigos, tá bom, galera? E gostaria de deixar um recadinho. Na descrição desse vídeo tem alguns cursos, vocês podem estar dando uma olhada. Tem indicação de um livro muito bom, no qual eu busco me informar bastante a respeito desse livro. E muitos dos problemas, né, que nós encontramos na área, eu consigo estar realizando, né, a consulta, né, nesse livro. E quem é instrumentista da área e já vivencia já isso no seu dia a dia, utilize esse livro como uma fonte de consulta. Óbvio, né? Nós não somos máquina e nós não conseguimos gravar tudo, né? Mas sempre quando nós temos alguma dúvida, nós vamos lá no papiro e damos uma consultada para tirar alguma dúvida. Beleza, galera? Galera, eu também gostaria de lembrar que esse aqui é só o primeiro vídeo, tá, galera? É um vídeo de introdução e ao longo dessa semana ou da próxima, né, eu vou estar publicando novos vídeos e tirando novas dúvidas. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, já dá o seu like e compartilhe com todos os seus amigos e não deixe de se inscrever. Valeu, galera. Bons estudos para vocês. Fique com Deus e até a próxima.